Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1991, bound for... Senhoras e senhores passageiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Teresa Pérez Travel Talks. Mais uma vez recebendo dois convidados especialíssimos, vocês já leram e consumiram muito do que essa dupla tem para dizer hoje. São colaboradores assíduos da The Traveler, assim como de outras importantíssimas publicações do mercado de alto padrão brasileiro. Dois convidados com uma longa estrada e que parte dela foi e é compartilhada entre os dois. Mas antes da gente apresentar quem tá com a gente nesse episódio, eu queria apresentar a pessoa que tá comigo mais uma vez nessa missão de levar a vocês as melhores histórias, dicas e causos de viagem. Aqui do meu lado tá ninguém menos que a diretora de marketing da Teresa Pérez, outra apaixonada por viagens, por bons sabores, profunda conhecedora de wellness, de hotelaria. O que mais, Giovanna Januzelli? Bom, estou super feliz de estarmos aqui na nossa salinha de novo para gravar esse podcast incrível. Eu sou de fato apaixonada por viagens, eu acho que conhecer culturas, eu acho que a gente conhecer pessoas, a gente olhar nos olhos, isso abre a nossa visão de mundo que é sem medida, não há nada igual. Então eu estou muito feliz hoje de receber dois convidados incríveis. Juliana Saad, que eu vou chamar de Ju, é jornalista, consultora, curadora, content creator, tastemaker especializada em travel e lifestyle. Foi cofundadora do IG Luxo, um dos pioneiros da cobertura digital de luxo no Brasil, colunista da Vogue. Seu trabalho aparece regularmente em Forbes Life Fashion, Casa Vogue e The Traveler, que é a nossa amada revista, além de outros títulos. E com ela, eu tenho aqui Mauro Marcelo Alves. O Mauro é jornalista, escritor, chefe de cozinha e uma das vozes mais experientes da gastronomia e do vinho no Brasil. Correspondente do Jornal da Tarde em Paris, ele também dirigiu o Guia Quatro Rodas, a revista Gula, foi editor da Viagem e Turismo e crítico gastronômico da Veja São Paulo. Ufa! Então, eu imagino tudo que vocês não viveram. Vamos começar a descobrir? Estou super contente, né? A gente trabalha junto com a Teresa Pérez há tanto tempo, escrevendo, trocando ideias, colaborando. Acho a revista linda, cada vez melhor. A gente vê essa coisa evoluindo, não só do papel, mas também a atuação de vocês nas mídias sociais. Agora aqui nesse podcast super profissa, né? A gente está aqui num estúdio, que é uma coisa super legal. Eu estou animada. E eu queria falar para vocês que estão ouvindo que a energia aqui é incrível. Então, eu espero que vocês sintam isso quando estiverem aí ouvindo, né? Com certeza. Assina aí embaixo. Maravilha, gente. Eu queria começar a perguntar para vocês dois, até porque foi uma viagem que vocês fizeram juntos, que inclusive tá na nossa última revista, na última edição da The Traveler, que foi a entrevista com o Salvatore Ferragamo Jr., herdeiro da marca do mesmo nome, e que foi, né, vocês fizeram uma viagem até o hotel que ele tem na Toscana. Queria começar perguntando como é que foi essa viagem, o que vocês viveram de mais surpreendente, de mais especial por lá. Eu começo, aí você continua. Ok. A viagem foi muito especial porque eu acho que a gente vai falar disso mais à frente, mas é um projeto familiar. Então, a família Ferragamo, e eu descobri isso muito lá, continua a saga do pai, que veio de um lugar pobríssimo em Nápoles. Ele começou fazendo sapato aos, 8 anos de idade, porque as irmãs não tinham sapato para ir na primeira comunhão. E virou essa potência, até arrepiou. A história é linda. Ele voltou, ele foi, então, justamente para Toscana, onde ele estabeleceu, a história é longa, mas simplificando, para Florença, comprou um palácio, que até hoje é a flagship. Ele voltou para a cidade dele, que eu esqueci o nome agora, e se casou com a filha do médico da cidade. E foi um casamento... O nome da cidade é interessante, Bonito. Olha só, Mauro, perto tá de Nápoles. Voltou, se casou com essa mulher, construiu esse império. Acho que ele teve 5, 6 filhos. Todos esses filhos trabalham na empresa, 2 delas morreram. E o pai morreu com 59 anos de idade. Ele só fabricava sapatos até então. Essa esposa dele, a Wanda Ferragamo, tem um livro dela, como tem um livro dele também. Voltou para Viesca, que hoje a gente sabe que está aberto ao público, tinha acabado de abrir quando nós fomos, que é a casa de campo dos Ferragamo. Ela passou um tempo lá, ela tinha ofertas para vender. Ninguém imaginava que uma dona de casa, mãe de filhos, década de 50, fosse querer continuar. E foi a força dela, que pouca gente fala, que levou isso adiante. E todos esses netos, o Ferragamo Júnior, que a gente entrevistou, inclusive recebiam cartas, ela morreu há pouco tempo, dela contando a história da família para que eles não esquecessem de onde eles vêm.
Então é muito lindo, porque é totalmente familiar. Eles até hoje são assediados, eles cresceram para a hospitalidade, então eles têm esse portrait, né, Lungarno Collection. Eles têm o Iborro, que foi onde a gente foi e fez essa entrevista. A família está envolvida. A irmã dele cuida de toda a parte de sustentabilidade. Então, não é uma coisa isolada. É mão na massa mesmo. A comida, que eu vou deixar o Mauro falar, todos os insumos possíveis são locais. Então, é uma história bonita e eu acho que é uma história que a gente, como viajante, também quer ouvir. Porque você consegue se conectar, não tem ninguém ali te passando uma história construída. Você vai entendendo o que é feito por ali mesmo. Agora, a comida e o vinho é uma coisa à parte, né? Não, isso realmente, o que Juliana colocou é interessantíssimo, mas realmente a estrela é o Il Borro, que é esse hotel justamente dirigido pelo Salvatore Ferragamo Júnior. Pelo Ferruccio também, o pai, né? O pai Ferruccio, o pai comprou. Ali explica interessante, eles iam nessa região para caçar fazões. E se encantaram. Qual região da Toscana que a gente não se encanta, né? Realmente é impressionante. E aí viram que lá tinha um pequeno vilarejo no alto de uma pequena colina, como é comum na Toscana e outras partes da Itália e da França também, com esse vilarejo do século XII, que passou por, imagina, quantos séculos de história estavam ali. E o vilarejo estava aos pedaços quase, inclusive foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial. Ele pertencia à família real. Ele caçava com um dos membros da família real italiana, que, claro, não existia mais como o Savoy. E aí o Ferruccio Ferragamo comprou isso e foi, ao longo de vários anos, voltando a fazer aquilo voltar à vida. E a última coisa foi o vinho, né? E aí o Salvatore, o Júnior, ele não queria exatamente trabalhar na empresa como irmão gêmeo, que é o James, e propôs ao pai de criar uma vinícola lá. O pai falou, mas que é isso, não é nossa... A gente está cercado, a gente vai né? acertar. E hoje tem uma vinícola inteiramente orgânica, sustentabilíssima, e esse, voltando ao vilarejo, foi totalmente reformado, e cada casinha daquela foi transformada numa suíte de extremo bom gosto e conforto, uma coisa incrível. Ela é acessada por uma estradinha, por uma pontezinha de pedra. Então você revive aquele momento histórico. Então aquilo realmente foi absolutamente impressionante. Foi muito impressionante, foi uma estadia muito boa. Então, depois dos vinhos, naturalmente, eles tiveram uma preocupação especial com a gastronomia. E, novamente, estamos falando de Toscana, com uma história riquíssima, né? Então, eles contrataram um chefe muito especial, conhecidíssimo, Andrea Campani. Que é a gastronomia, ela pega muito da tradição, inclusive da cucina povera, a cozinha pobre da Idade Média, e traz essa leitura para hoje. Eu, por exemplo, comi um prato que não é todo mundo que comeria, mas eu amei, que a base do prato embaixo é tripa de boi, aqui a gente chama de dobradinha. Em cima vão 4 camarões crus. Então... a tripa só com camarão, não tem uma massa. Tem um feijãozinho branco no fundo, em cima vem a tripa e os camarões crus. Quer dizer, uma releitura é muito diferente. É uma releitura para quem gosta. Eu adoro, tanto que curiosíssimo quando chegamos em Florença, eu falei para a Juliana, vamos procurar logo um lampredotto, que é um sanduíche maravilhoso feito com as tripas. É maravilhoso. E eu comi. E eu gostei. Sem carojo. Eu gostei. Eu comi porque eu sempre acho que eu tenho que, para escrever, eu tenho que topar tudo. Mas eu achei que ia dar uma mordida e falar, tá bom. Mas eu comi o meu prato todo, porque a gente comeu o sanduíche na rua, mas aí a gente estava em outro hotel, no JK Place, e ele falou, você vai nesse lugar que eu vou com meu pai. E a gente, dessa vez que a gente voltou, a gente foi no mesmo lugar. Vale a pena. Il Borro é um mergulho no passado com forte presença no presente. Ouvindo vocês falarem, eu acho que também é o que a gente vive quando viaja.
a história dá contexto, né? Sim. Ela cresce Sim. o lugar. E tem, claro, tem lugares que tem histórias que são tristíssimas, mas a gente sabe que ela faz parte e, como você falou, é como atravessando a ponte se você se sentia revivendo aquilo que você conheceu, a história. E aí dá para perceber que Toscana mora no coração de vocês, né? A região. E eu queria saber, se tivesse que falar uma coisa que é muito, muito, assim, da alma de vocês, quando vocês vão para lá, que a gente falou algumas já, o que seria? Para mim seria essa mistura de beleza, de arte, de simplicidade, mas é refinado, mas é simples. Você vai encontrar menus de degustação, por exemplo, a gente nem chegou a falar, mas o Lungarno, que é o outro hotel, eles têm hotéis, um de frente para o outro. Portrait, que é lindo, que a gente ficou. O Lungarno, do outro lado do Arno, que tem 2 restaurantes lindos, um inclusive Michelin, a gente foi comer. Não dá para falar tudo. Eles têm esse conjunto de hotéis. Tem hotéis 4 estrelas que também eu fiquei na volta, que eu queria conhecer, que fica... Eu acordei 5 horas da manhã vendo a Ponte Vecchio acender. Eu não conseguia voltar para a cama, sabe? Assim, é um 4 estrelas, mas é lindo. E eu acho que é muito legal a gente poder falar desse luxo, desse 4 que você pode pagar e ficar talvez mais noites, desse que é super especial, que vão ser 2. Tem enfim, na cidade toda você andando, que é o legal também, que é uma cidade que você faz a pé, porque você vai descobrindo. Não necessariamente eu gosto de ter tudo marcado. Claro que eu tenho que comprar os ingressos, senão quase a gente não conseguiu entrar na UFSC, porque eu demorei muito para decidir qual dia. Mas é legal também você soltar e falar, vamos entrar ali no Jardim do Popoli para ver o que tem hoje. Aí eu moro, mas tem uma fila. Eu falei, então na volta. Aí na volta já não tinha ninguém, você entra, você tinha 1 hora, mas aquela 1 hora valeu porque eu não tinha que ficar esperando todo mundo. E naquele ínterim, é isso que eu falei, a gente foi andando para esse restaurante que a gente tinha, o cara do JK Place, que eu esqueci o nome, que é um super GM, falou para a gente ir. E aí eu falei, vamos voltar lá. Só que enquanto a gente estava indo, a gente ouviu uma pessoa cantando numa cozinha, naqueles bequinhos que você entra para tirar aquelas 200 mil fotos que você publica uma e fica o resto que você não consegue deletar do telefone de tanto que você lembra. E o cara chamou a gente para entrar. Você lembra, Mauro? Sim, claro. O que ele ofereceu? Como é que chamava aquilo que ele ofereceu? A cachofra pequenininha, tem um nome. Castrauri. Castrauri. Ele estava preparando, ele ia levar no forno, mas ele me deu para provar ela crua. Ele, prova. Aí eu provei. Generoso. E eu botei a cabeça de curiosa para ver o que estava acontecendo dentro da cozinha com o cara cantando. Então, são coisas inesperadas. Então, acho que também a gente está num lugar naturalmente, sem ser só o hotel, está vivendo a vida, faz com que você, não só quem escreve, mas qualquer pessoa que vá, sinta o lugar. Então, para mim, eu acho que Toscana tem um pouco isso. Toscana representa isso, essa beleza enorme que te faz perder o fôlego quando você está andando, ou a primeira vez que você entra em algum lugar, aquele corretor vasariano que estava fechado, que abriu, eu fui antes de fechar. Eu falava, gente, os médicos assistiam as missas aqui e eu estou andando. Eu não consigo take for granted, que eles falam em inglês, de que isso é normal. É muito privilégio você poder estar nesses lugares. É continuar se maravilhando, com tantas viagens, continuar se maravilhando. Sim. Né? É isso, é isso. E para você, Mauro? A Toscana, para mim, pode ser resumida numa palavra, emoção. A gente sai daqui com aquela imagem das fileiras de ciprestes subindo uma pequena colina e lá em cima uma pequena cidade ou uma casa linda, e aquilo encanta profundamente a gente. E a gente estava conversando antes, falando que nós gostamos muito disso, de pegar um carro e uma parte da viagem ser completamente Easy Rider. Tentar descobrir. À medida que vai surgindo, né? Mas eu vou contar uma coisa muito interessante que aconteceu nessa nossa última viagem lá. Estava fazendo a mala aqui e peguei um dos casacos, dobrei os casacos, botei na mala, não é? E, nós pegamos o carro em Florença e fomos. Castelo di Fonterutoli. Quando eu cheguei lá, não tinha lobby, tinha uma loja de vinhos. Eu falei assim, mas que lugar é esse aqui? Esse Castelo de Fonterutoli. Ela falou assim, aqui pertence à vinícola Masei,
que era a mazei que estava no meu bolso, Tava a no rolha que bolso estava no meu bolso. da degustação que ele tinha. Não é louco? Eu fiz aqui. E foi uma absoluta coincidência. Aí falei para a Ju, ok, nós estamos no caminho certo. Ô Mauro, mas você falou da França agora? Sim. E antes você tinha mencionado a Toscana, e aí levantou a bola para eu perguntar, você tem as suas vinícolas preferidas, seus lugares preferidos para degustar de um bom vinho, tanto na França quanto na Itália? Pergunta difícil, viu? Porque são imensas, né? São todas... bom, eu tive o privilégio de morar na França e foi uma experiência muito boa. Então, eu tenho... por exemplo, paixão absoluta por Bourgogne. É isso que eu ia falar. Infelizmente são os vinhos mais caros que existem, mas a delicadeza deles, não tem aquela coisa pesada do Bordeaux. Porque o Bordeaux é meio pancadão, um Cabernet Sauvignon, um Cabernet Franc, Merlot. Então eles são vinhos mais densos e que já tiveram, tanto que há uma baixa de consumo de vinhos Bordeaux muito grande no mundo. Porque os Bourgogne, eles mostram muito mais dessa delicadeza. E, na Itália, um vinho que é primo próximo pelas características do Bourgogne, que é o Barolo, feito com a uva Nebbiolo. O Bourgogne sempre com a Pinot Noir. Então, eu acho o seguinte, você estando na região, seja Barolo, no Piemonte, ou em Bourgogne, qualquer vinícola vai te dar um prazer imenso, vai te dar revelações novas a cada safra, porque vinho muda a cada ano e é por isso é uma bebida fascinante. Ela não é previsível, feito um whisky, feito um destilado, que é sempre daquele jeito. Eles procuram capturar o consumidor através de um gosto definido. Já com vinho, essa coisa maravilhosa da mudança. Então, Bourgogne e Barolo, tranquilo, entra em qualquer uma que você vai ficar muito feliz. E outras regiões Claro. que te surpreenderam na questão de tanto vinhos e gastronomia? Não é possível, Giovana, deixar de falar de Portugal. Eu já fui 14 vezes a Portugal, quase sempre dedicado ao vinho. Há inúmeras degustações, desde como jurado, seja em concursos, ou às vezes seja numa maratona que você vai a 5 vinícolas durante o dia, em cada uma delas você experimenta 20, 25 vinhos. Portugal, o Douro já é uma estabelecida, né? Não só pelos vinhos, mas pela paisagem absolutamente maravilhosa. Muita gente diz, e eu concordo, que são os vinhedos mais bonitos do mundo, né? Porque um dos grandes passeios, aliás, que eu recomendo para quem viajar, subir de Maria Fumaça, margeando o Douro, e lá na frente pega um barco e desce. Normalmente esses barcos têm um restaurante, e vendo aquela maravilha de paisagem dos vinhedos, principalmente no outono, que ficam todos dourados, né? E tem bebendo os vinhos de lá. Da região, então, né? E, ultimamente, uma zona, a mais pobre região de Portugal, que é o Alentejo, começou de 20 anos para cá a fazer vinhos absolutamente extraordinários. Então, eu destaco esse país. Vocês sabem que muitos clientes nossos, eles viajam em busca da experiência gastronômica, a experiência do vinho. E escutando vocês, a gente entende que, claro, a trabalho vocês estão indo direcionados para aquele determinado país, mas quando vocês vão para a escolha pessoal, provavelmente isso é nas duas primeiras linhas ali. Para onde eu vou é onde tem um vinho bom, onde tem gastronomia bacana, e para lá que eu vou. Mas tem um detalhe interessante, Giovana, que, obviamente, França, Espanha, Portugal, Alemanha, sempre fazendo bons vinhos e tal. Mas uma viagem que nós fizemos, planejada, nós dois planejamos, que foi ao Marrocos. Nós fomos ao Casbah Tamadot. Veio o jantar, o sommelier perguntou, posso sugerir o vinho? Eu falei, claro, é tudo que eu quero, né? Aí ele me mostrou a garrafa, mas rapidamente, assim, o nome do vinho é Lumière. Eu cheirei, provei, falei, que maravilhoso. Eu falei, é um vinho do Rhône, né? Ele falou assim, não, é marroquino esse vinho,
feito com a uva Syrah, que é originária dos bons vinhos do Rhône, na França, e é feito, é uma vinícola do Gérard Depardieu. O vinho era sensacional e foi uma descoberta maravilhosa. O vinho, um outro vinho também muito maravilhoso, chamado Sirocco, que brinca com a palavra Syrah com Sirocco. Que é aquele vento que aquele sopra vento que sopra do Saara, aquele vento quente. Eu tenho uma coisa Então, engraçada para falar desse hotel. Esse hotel, o GM, no dia seguinte, almoçou com a gente e contou que a família dele era dessa região, que os pais eram comerciantes e que ele recomendava fortemente que a gente fosse, então, até Casablanca. Aí eu lembrei da minha mãe também, que gostava daquele filme, Casablanca. Falei, Mauro, a gente tem que ir, vamos mudar. Mas, Juliana, uma confusão. Não, mudamos e fomos. E foi legal, mas foi meio... Essa pergunta eu estou adiantando do seu roteiro. Decepcionou um pouco Casablanca. Agora eu sei que tem belos hotéis, né? A gente sabe, eu até escrevi para vocês do Royal Mansour que está lá. Mas, na época, a gente ficou no melhor hotel, que eu não vou lembrar o nome, que era ok, mas eu achei a cidade mais moderna, mais industrial do que eu esperava. É muito engraçado isso. A minha cabeça estava, sei lá, aquela coisa da uva, as casas antigas como você tem. Mas não foi isso que eu vi. Posso contar mas o vinho não foi tão ruim, né? Contar um início da nossa viagem. Nós contratamos daqui o guia, que era um Tuareg. Entramos no carro, ok e tal. E ele iria nos levar até Merzouga, na porta do Saara ali. Do Saara a gente subiria num camelo, que depois a gente ficou sabendo que era um dromedário. E fomos em cima 2 horas e meia, 3 horas, até o interior do Saara, onde havia um acampamento com tendas feitas de tapetes, uma coisa linda, né? E aí entramos no carro, no Tuareg e tal, e Juliana, na infinita curiosidade dela, começou a fazer perguntas. Nós estávamos falando em espanhol, foi a língua que nós acordamos e conversar. Começou a fazer perguntas sobre camelos. Camelo, tem uma córcova, tem 2 córcovas. Ele é bravo, ele é coisa. Dá um solavanco para subir, como é que é? Vai fazer assim e tal. E foi fazendo perguntas. O Tuareg parou o carro calmamente, encostou, virou para trás e disse: Madame, de camelo, eu não entendo nada. E tem uma coisa engraçada. Esse cara ficou com a gente uma semana. À medida que a gente se embrenhando porque tinha todo um negócio. Esse daqui é o Campos do Jordão, a Guistá do Marrocos, que é onde... Tal. Aqui são os Campos de Rosa, onde eles... Então, ele foi explicando tudo. Então, eu tinha muitos fios para perguntar, porque ele era uma fonte incomensurável até o tipo de não chale, de coisa que o Mauro tinha que colocar, que o dele era azul anil, e o meu... Ele instruiu a gente em tudo. Então, é de se esperar que ele soubesse. Aí descobrimos que nem todo Tuareg entende de camelo. Muito bom, muito bom. Fala da cozinha do camp que você entrou. Provavelmente foi a melhor comida em 15 dias de Marrocos. Olha que aquele incrível. tagine de legumes feito numa tenda também, naquela hora, por um cozinheiro, obviamente improvisado. Aquilo foi uma... Depois, muitas vezes, em muitos restaurantes, aquele restaurante só de mulheres, só de mulheres, muito legal, comemos muito bem, mas aquele tagine de legumes no deserto... Marcou. Essa última edição fala desse Marrocos misterioso. Eu já fui no Marrocos várias vezes. É um dos países que eu mais gosto de ir. E eu fui sozinha, inclusive, da última vez. Completamente sozinha. Porque era uma viagem de wellness. Eu cubro muito wellness e eu sempre acho que é muito maior do que tudo, assim, como a gente falou ali no começo. Maior do que o lugar, maior do que o tratamento. É a cultura da região. E no Marrocos você tem as coisas dos hammams, que todo mundo fala a palavra, mas ninguém entende como é que isso vem. O hammam é um espaço realmente cultural, social, seja qual for o extrato social da pessoa, o dinheiro que você tem para gastar, uma vez por semana você combina com as suas amigas e suas famílias para ir ao hammam.
Por quê? Porque eles sentem que é o lugar onde você, além de poder estar à vontade de encontrar, é um lugar meio, não de purificação, porque não existe essa palavra assim como um todo, mas um lugar de bem-estar real, onde você vai ser scrubbed. Eles têm o sabonete preto, eles têm aquela gomagem, eles têm aquela luva. Eu lembro que eu voltei e falei, Mauro, eu não quero ninguém encostando em mim por muito tempo, você vai ter que dar um tempo. Então, Porque o que eu fui esfregada, o que eu fui esfregada, ensaboada, hidratada, no final não vai ter pele mais. Então, eu escolhi fazer. Voltei ao Tamadot, que eu queria muito voltar após esses anos todos. Aí o Tamadot tinha mudado, eles agora já tem algum tempo, eles têm esses acampamentos também, as tendas, no meio do jardim que tinha crescido, estava uma coisa... Impressionante. Impressionante. Isso em qual cidade, desculpa? Nas Montanhas Atlas. Fica a 100 quilômetros. 100 quilômetros nas montanhas, fica a 100 quilômetros de Marrakech, nas Montanhas Atlas. Mas, enfim, então esse ritual de limpeza, voltando. Eles têm um spa também, onde eles têm a maneira antiga de fazer isso, com como se fosse aquele cimento queimado, aquecido. É uma sala onde aquela pessoa que está fazendo aquilo faz com uma cerimônia absoluta. E você vê que em diferentes hotéis, então eu fiz lá no Casbah Tamadot, que eu fiquei hospedada. Fiquei também numa Múnia, que é o meu hotel favorito. Fiquei no Les Orangeries, que eu nunca tinha ficado. Eu fiquei na minha lua de mel. É uma coisa. É maravilhoso. É uma coisa. Eu já tinha ido lá comer, mas eu queria ficar justamente porque esse é um biju, é uma casa antiga, com um jardim no meio. E as pessoas, parece que você está em 1940 num filme, sabe? Assim, você entra, ninguém... Eu estou muito cansada e a gente tem culpa nisso tudo, de os hotéis serem lugares para tirar foto. E as pessoas que estão ali são insignificantes. Ninguém está ali para ouvir quem está trabalhando. Como eu estou sozinha, e é por isso que eu adoro viajar sozinha, todo mundo para mim é personagem. Então, todo mundo vai te contar uma história. Então, por exemplo, no meu primeiro dia eu estava tomando chá e a moça que estava me servindo chá, eu falei, se você fosse falar por que você vai no Hammam, por que seria? Aí aquilo virou minha pergunta. Eu cheguei na Orangeries, foi o primeiro lugar que eu cheguei. Aí ela falou, porque é o dia de eu encontrar com as minhas amigas. A outra falou, porque é uma coisa que eu faço em família. Elas não deixam de fazer. Enfim, e voltando, aí eu fiz numa Múnia, que tem um dos spas mais misteriosos, que eu diria, que eu já vi. Fiz no Royal Mansour, que é incrível, que é aquela coisa toda branca, é sofisticado, também é um pouco diferente. Cada um tem o seu toque, assim. E fiz no Mercado também, num lugar que as meninas fizeram, porque eu queria ter uma experiência local, pagar com meu dinheiro, ser uma coisa assim. Então, eu te diria que foi uma das coisas mais genuínas de wellness em pesquisa que eu já fiz. E é uma ideia, acho que tem isso, você tem a ideia de que pode ser bom e aquilo foi ainda melhor. Agora, eu voltei eu nunca tinha feito uma hospedagem em um spa médico. E eu queria muito fazer, especificamente, nesse que eu estou com a bolsa, o Chenot. E eles combinam muito performance com a coisa da saúde. Então, ao mesmo tempo que eu estava fazendo todos os testes de sangue não invasivos, a tecnologia é uma coisa de louco, e comendo uma refeição gastronômica, 3 refeições gastronômicas, de 850 calorias por dia, achando que eu ia estar com fome, eu não conseguia comer. Você come devagar, mas foi um grande prazer. Então, é um casarão antigo de frente para um lago absurdo e atrás do lago montanha. A cortina do meu quarto dormia aberta. Isso era março, não dava para ficar com a janela aberta. Eles têm como se fosse um lido, uma prainha de coisa. Estava um pouco frio, mas eu ia caminhar lá. E o hotel tem essa parte antiga e uma parte totalmente moderna, daquele David Maculan, que é um arquiteto local, que é bem famoso, que é totalmente contemporâneo. E combina absolutamente. Eles têm um jardim japonês no meio disso tudo. Então, você está esperando a sua consulta, todo mundo fica de hobby o tempo inteiro. Adoro. Você só se veste à noite, mas a gastronomia ligada a essa coisa de performance. Por exemplo, eu fiz corrida em uma sala que tinha o ar era feito de um alto, de uma montanha, de não sei quanto, sei lá o quê. Eu quebrei o joelho
e depois tive um trauma. Então, eu não esquio Mas mais. não lá, não quebrou Não lá, isso há muito tempo. Parece. Mas eu podia fazer corrida, que era uma coisa que eu gostava de fazer, numa máquina que você veste um saco, como se você estivesse numa esteira, e no pé da esteira tem um saco, você amarra aquele saco, enche de ar, e eles tiram 30% do seu peso para você correr e não de alta performance. Então, as pessoas que iam eram atletas de alta performance, executivos, os caras que podem pagar para poder fazer essa semana lá. E, ao mesmo tempo que você faz isso, você tem todos os tratamentos que você teria no spa. Então, uma grande coisa, eles acabaram de ganhar várias vezes consecutivas o melhor spa da Europa, principalmente programas de detox. Esse Chenot foi um médico que já faleceu, a família continua levando. Então, tudo isso continua sendo desenvolvido por outros médicos. Então, por exemplo, eu tinha médico grego, eu tinha a médica que eu mais gostei de bioenergética, ela era catalã. Tem gente de todo mundo, especialista, gente super jovem, essa parte de atletismo era levada, mas a base deles, você amanhece, todo mundo faz isso, toma seu café e desce, e aí você tem um banho de uma lama medicinal, que vai desintoxicar, depois você vai ficar numa banheira com água, e depois você leva uma chuveirada, e depois você faz uma massagem. Isso é o protocolo para todo mundo básico. E a partir daí, depois que você passa pela consulta com os médicos, eles vão construindo aquela coisa de biohacking, que agora a gente está falando em tendência, é uma das grandes tendências. Porque antes, quando eu descrevia tendência sem fazer parte disso, eu não entendia tudo isso. Mas é muito junto. Longevidade, biohacking, a nutrição, a performance, são todas feitas de uma maneira única. Então, acho que a grande tendência é essa. Você entender que não é holístico mesmo. Ou você vai para os Himalaias, agora eu vou falar do Ananda, que também foi uma das grandes coisas do wellness. Incrível, incrível. Mas é completamente diferente. É baseada no Ayurveda. Então, o cara que vai te identificar vai falar, você é capa, você é isso, os doshas, pita. E eu não sabia nada disso. Queria perguntar do Ananda, que é um hotel que a gente vende bastante aqui. O Ananda tem essa coisa, eu não sei se vocês sabem, o proprietário do Ananda é da família do Oberoi. Eu conheci ele lá, até entrevistei. A primeira entrevista que ele deu para o Brasil foi para The Traveler, aqui. E aí ele colocou para mim, eu falei, mas por quê? Eu queria uma entrevista com ele para essas coisas de pessoa. E ele falou, porque eu acredito que o Ayurveda é muito poderoso na vida das pessoas. E eu acho que através de um spa num hotel, você não consegue entender isso. Então, ficando lá também, você tem os pijamas, todo mundo é igual. É uma coisa que eu gosto muito. O lugar é o lugar e você só está ali por você. Todo o resto é indispensável. Então, eles fazem essa consulta, você passa por vários tipos de consulta, mas a inicial determina isso. Eu fiz uma entrevista de yoga achando que era uma coisa física, e o cara me fez chorar, assim, com a conversa, com a filosofia, com as perguntas que ele fazia, parecia que ele me conhecia. É muito impressionante isso. Ju, quanto tempo você acha que é o mínimo para você poder sentir esses benefícios? Porque, assim, eu ficaria 30 dias, assim, sem pensar muito. E eu vou te falar que gente como Oprah vai e fica semanas. Eu sempre achava que o tempo era suficiente, 3 dias. Eu acho que não. Depois que eu fiz também esse de uma semana, e foi o Chenot que falou, não, se ela não vier passar uma semana, não adianta. Eu acho que é um investimento em você. 5 dias no mínimo, 7 dias o ideal. Porque se você vai tão longe, pensa isso. Quem está me ouvindo aqui, se você vai viajar e você vai viajar para a Índia, você vai fazer outros lugares também. Índia é um lugar que as pessoas vão para ficar um mês. Não é um lugar hiper caro. E é um lugar que você pode fazer isso. Então, acho que a pessoa tem que se dar isso. Eu acho que é um aprendizado que você vai carregar com você. Não é uma estadia só. É um aprendizado de como você vai comer, de quem você é. O lugar você faz yoga todo dia, você pode não saber fazer porque tem classes diferentes. Você tem toques védicos, que descende do budismo, se eu não estiver errado, mas precede o budismo. É uma filosofia que vai falar de bem-estar. Então, olha como o bem-estar é tão grande. A tua comida, minha comida era maravilhosa. Todo mundo fica com medo de não comer bem quando faz isso. Acho que até já caiu esse tipo de coisa. Porque a comida te faz bem, você se sente energizada.
E eu acho que essa sensibilidade numa viagem é muito importante, porque tal como você viaja para comer e ter essa coisa hedonista que é muito prazerosa, essa viagem de wellness pode ser extremamente prazerosa com o aprendizado que também você volta. Mauro, eu queria te fazer uma pergunta. A gente está viajando pelo mundo inteiro, mas eu queria ouvir de você um pouco do Brasil. Vinhos brasileiros, a nossa gastronomia, o que te surpreende por aqui nessa combinação? Você usou uma palavra interessante, o que surpreende. E a evolução do vinho brasileiro é surpreendente, sem dúvida nenhuma. A gente, até 20 anos atrás, mais ou menos, estavam acostumados a ter apenas vinhos do Rio Grande do Sul, não é? E vinhos com uma dificuldade muito grande de serem bons, porque a uva vinífera, ela odeia água. Ela não gosta de excesso de umidade. Tanto que a gente vê, por exemplo, a gente estava citando Douro, aquelas encostas pedregosas, o Rhône é outra coisa, assim, precisa ter um solo. E a Serra Gaúcha chove muito e chove exatamente no período da colheita. Final de fevereiro, março, essas chuvas de verão, que lavam os fermentos naturais da casca da uva. Então, são vinhos corrigidos, tal, mas isso começou a mudar. E aí houve uma grande revolução quando um agrônomo mineiro inventou o sistema de dupla poda, que consiste em enganar a planta para ela não frutificar totalmente em final de fevereiro e março. Corta-se no início de dezembro, ela praticamente se recolhe e vai frutificar meses depois, em pleno inverno, julho, agosto, quando tem o tempo maravilhoso, sol, mais frio, que é o que ela gosta. Então nós eu e Ju tivemos em Santo Antônio do Pinhal, na vinícola Guaspari, né, que começou a fazer uma revolução. E hoje a Serra da Mantiqueira tem vinícolas muito interessantes, boas, na Bahia também. Na Bahia também tem. E o próprio Rio Grande do Sul, lá eles descobriram a Campanha. Eu estive também na Campanha, próximo, e ali tem uma evolução de vinhos realmente extraordinária, muito interessante. Obviamente que tem muita tecnologia nisso para compensar aquilo que a natureza tradicionalmente negou ou ofertou na cultura do vinho. E, Mauro, legal você falar dessa Revolução Brasileira. Eu sempre tive muita curiosidade de entender também como é que são construídas as tendências da enologia, mas gastronômicas também. Queria que você me explicasse pra gente um pouquinho isso e que você já emendasse também falando de alguns restaurantes que você lembra que aplicam muito técnicas novas, inovadoras, com sabores inovadores também. Ah, claro. E gostosos. É interessante gostosos, que eu ia falar. Nem sempre inovador é sinônimo de gostoso. Gabriel, há um elo muito interessante nessa história de mudanças de tendências na gastronomia, que elas têm a ver sempre com um certo cansaço com fórmulas já existentes. Por exemplo, a primeira grande revolução no mundo da gastronomia foi a Nouvelle Cuisine, na França. Quando eles pensaram que era muito dominada por bistrôs com comidas pesadas, boas para o inverno, um bœuf bourguignon, um pato cozido longamente, um confit de canard, etc. E aí eles quiseram mudar um pouquinho. Aí veio Paul Bocuse com outros, e essa expressão foi inventada pela dupla Gourmillot, que tem um guia até hoje lá, da Nouvelle Cuisine, que consistia em deixar tudo mais leve, menos pesado, uma comida menos pesada, tal. Mas aí a Nouvelle Cuisine começaram a fazer muita besteira, quer dizer, botar duas vagens pequenas no canto do prato, uma vieira aqui e era só aquilo. Aí veio disso da Nouvelle Cuisine surgiu o famosíssimo menu degustação, que tem até hoje. Eu posso falar dele também, porque ele também está começando a ser um pouco contestado. Aí da Nouvelle Cuisine ela mudou muito, isso foi aconteceu em vários países também,
E aí depois vieram os grandes restaurantes, 3 estrelas Michelin, principalmente na França, fazendo os menus de degustação longos, né? 12, 14 pratos, que às vezes as pessoas que estão à mesa não conseguem conversar direito, porque a cada 10 minutos chega o garçom, garçonete, bota uma coisinha e explica aquilo, aí você tem que interromper a conversa. Aí você retoma a conversa, aí vem o sommelier e fala, não, esse vinho com tais características vai se acomodar, vai se harmonizar com esse prato e tal. E tem gente que não aguenta mais isso. E aí veio, há 20 anos mais ou menos, um outro movimento, sempre na França, que realmente a França é o país da gastronomia, né, dessa mais refinada, veio um outro movimento chamado bistronomique, que constitui também uma forma de oferecer uma alternativa aos grandes restaurantes 3 estrelas, que você paga num menu de degustação facilmente 1.200, 1.500 euros por pessoa, né? E aí teve um chefe chamado Yves Candebord, que ele falou assim, nós vamos fazer uma comida de bistrô, mas com uma pegada gastronômica, uma pegada mais refinada. Isso aí realmente passou a ser uma tendência muito grande. Próprios chefes de restaurante 3 estrelas passaram a abrir bistrôs com essa característica de oferecer comida muito boa, mas em vez de 1.200 euros, você ia pagar ali 40 euros por um prato, tal, dando. E essa outra tendência agora em relação à menu de degustação, que há realmente um certo cansaço com isso, e muitos restaurantes estão fazendo o seguinte, nós oferecemos menu de degustação e outro, um menu à la carte. Então, essa é uma tendência. E o uso muito grande de técnicas diferentes, oferecidas, por exemplo, eu vou te provocar, falar de Espanha, de México, sim, Peru, sim, acho claro. que é uma coisa que você gosta. O que Adrià fez com o El Bulli, que foi uma revolução imensa, também ele reconhece que foi um farol que a Nouvelle Cuisine abriu para ele, de tentar fazer uma transformação da comida através da técnica. E né? ultralocal, né? E aí muita gente começou a falar, tem muita técnica e pouca emoção. Né? Então, mas não é isso o caso, aconteceu muito. Eu vou polemizar. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho tudo isso também. E eu vejo que está mudando o menu de degustação. Às vezes, por trabalho, eu tenho que demorar essas horas todas e tudo que eu queria era comer um prato e conversar ali, etc. Mas eu acho que tem uma coisa também que está subliminar, mas não foi esclarecido. Tem uma coisa muito boa que acontece nos últimos 10 anos, que é essa nose to tail, que é você pegar a parte que a gente acabou de falar, lampredotto, que é aquela coisa que ninguém comeria, e come-se. Então, esses chefes também novos estão trazendo todas as partes do animal, quando se faz com o animal. Tem a cozinha que é totalmente vegetariana, por exemplo, a vegana, essa, esqueci de falar, no Chenot não entrava carne na minha dieta. Eu não senti falta nenhuma. Então, acho que também tem uma mudança do consumo da comida. É a tendência farm to table. É isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar sobre farm to table. Que eu acho que é a coisa mais forte, independentemente de qual tipo de cardápio se sirva, independentemente de qual lugar que você esteja. Alguns lugares já fazem isso, Minas faz isso. Você tem... Esqueci o nome daquele chefe, daquele restaurante da Beira-Mar, na Espanha. Ele fazia linguiça de frutos do mar. Tudo dele é de frutos do mar. Então, eu acho que essa coisa da hiperlocal, que me agrada muito, porque eu estou trabalhando com os meus fornecedores, eu não preciso... Né, o Alex Atala, quando ele falou não vai ter mais foie gras, no meu cardápio, foi uma revolução. Mas eu acho que o fato de você começar a assumir que o local é bacana,
porque apesar da gente viajar, não tem nada mais gostoso do que voltar para tua casa e comprar ali a carne que o cara vai te fornecer, a verdura do sacolão ou do hortifruti. E eu acho que eles passaram a fazer isso com orgulho. A gente está chegando já no final do nosso episódio. Eu e a Giovana vamos nos alternar aqui para pedir para vocês selecionarem 3 destinos, 3 hotéis, 3 restaurantes. Olha minha cola. Boa. Mas vamos lá. Eu queria começar pelo Mauro. Eu queria que você me dissesse 3 restaurantes imperdíveis para conhecer na Europa nessa temporada. Ok, eu vou falar de 3 chefes que eu já entrevistei para The Traveler. E que são, não é por isso não, mas eles são maravilhosos. Tal. Anne-Sophie Pic, da Maison Pic de Valence, 100 quilômetros ao sul de Lyon. É a única mulher com 3 estrelas na França, chefe mulher 3 estrelas na França. Perfeito. Tem uma linhagem muito grande. O avô abriu o restaurante, o pai seguiu e ela segue agora. E autodidata, ela aprendeu olhando o pai e o avô. Então, esse restaurante, Maison Pic, em Valence, na França. O outro foi uma entrevista muito feliz também que eu fiz para a revista com o Mauro Colagreco, que é mezzo-argentino, mezzo-italiano e que tem o Mirazur, em Menton, no sul da França, na Riviera Francesa, um restaurante excepcional e muito sustentável. Ele tem um pomar e uma horta, de onde ele tira basicamente a maioria dos ingredientes dele. E também eu destacaria, esse vale muito a pena para quem gosta de emoções fortes. É o restaurante Diverso, de Madrid, do louco, excêntrico David Munhoz. Maravilha. Maravilha. Todo tatuado. É o único 3 estrelas em Madrid, né? É o único 3 estrelas em Madrid. Por 3 anos ele foi nomeado o melhor chefe do mundo pelo 50 Best. E olhando aquele jovem lá, completamente... Então ele tem uma criatividade infinita. Acho que o título que a gente deu na revista foi Imprevisível, qualquer coisa assim. E ele é uma viagem maluca, mas que convenceu os vetustos inspetores Michelin a dar a ele 3 estrelas, porque ele é um caldeirão de E no Brasil? Boas ideias. Maravilha, maravilha. Exato. Ju, 3 hotéis com spas espetaculares para revigorar a energia e eu vou acrescentar para revigorar a alma. Eu pensei muito como é que eu ia colocar isso sendo justa. E eu fiz um resumo de 50 hotéis wellness no ano passado para aquela coisa da LTM, o Luxury Travel Report. Então, vou falar de redes, posso? Porque acho que fica mais fácil. Os hotéis da sua amada mãe, cara... tem essa pegada muito forte. E é uma coisa do DNA, do bem-estar, ser parte disso. Lançaram a própria linha há alguns anos, com Kengo Kuma desenhando. Quer dizer, tem toda essa... Eu respeito muito, eu já, enfim, fiz alguns... No Butão é completamente diferente a experiência, de Courchevel, que é completamente diferente. Então, isso me agrada, de você saber o que servir para o cliente nesses lugares. Six Senses faz uma coisa incrível também, que tem essa pegada muito do terreno. Eles, inclusive, fazem spas para outros hotéis. Você tem spa Six Senses em estado de gratado, porque é excelente. E eu acho que tem o Dolder Grand, que eu acabei de voltar, que é um dos maiores spas que tem ali em Zurique. É diferente, você tem aquelas salas de tratamento, você tem a piscina, e você vê as pessoas usufruindo, mesmo que elas não estejam se tratando, elas vão fazer sauna. Elas tem o bem-estar te chama, mesmo que não seja para você fazer uma coisa one-to-one, que eu passei a notar agora. As pessoas querem isso também. Eu quero relaxar, eu não quero ficar. O hotel começa a ser o destino. A gente já falou isso muito na revista, do lugar que é destino. Mas eu acho que o wellness atrai muito, tanto quanto a comida.
E esse hotel, ele é cheio de arte também, né? A gente teve os decornautas aqui e o André falou que... Eu fui com o André. Você foi com o André? Eu fui com o André. Ele eu já fui 4 vezes. Ficou hipnotizado nesse hotel. Uma delas foi o André é uma das melhores companhias de viagem que eu já tive. Ele ficou hipnotizadíssimo. Ele é incrível. Então, Ju, emendando, 3 hotéis em que a hospedagem se torna a grande estrela da viagem. Eu vou falar de um brasileiro que me impressionou tanto, e a gente falou ele aqui, ó. O Ibiti é mais do que um hotel, é uma filosofia, né? Você tem a grande casa, que era uma casa de fazenda, você tem as casas espalhadas, uma completamente diferente da outra, você tem uma pequena cidadezinha onde as casas foram todas reformadas. Eu conheci tudo isso. Você tem uma oca, você tem escola, você tem uma preservação do meio ambiente, dos animais, você tem cachoeiras. Isso é um destino, é um benchmark. Eles são empresa B, várias mulheres na liderança. Tudo isso me impressiona muito. Eu acho que é um lugar que enfim, eu colocaria. Um terceiro lugar que o hotel diz... Eu acho que o Rosewood fez isso um pouco no lugar onde ele está. Você está em São Paulo e você esquece que está em São Paulo. Isso é incrível. Eu acho que São Paulo tem hotéis maravilhosos, cada um com uma pegada diferente. Tangará tem um pouco isso também, que você está fora. Eu gosto do Fasano, gosto de vários hotéis, gosto muito do Emiliano. Eu acho que São Paulo tem um pouco dessa oferta de lugares diferentes para vibes diferentes. Eu estou aqui, eu acabei de voltar desse hotel, a Hell em Versailles, que é surreal. Eu já tinha feito preview, inclusive para a revista, quando ele abriu. E eu vi o fantasma do Louis XIV. Parece teatral. As pessoas perguntam, parece um teatro, as pessoas estão vestidas de libré. Gente, primeiro que o conhecimento de todo mundo que trabalha no hotel, qualquer pessoa que você... Eu filmei uma garota que eu vou colocar depois que a matéria sair, porque o conhecimento dela... Eu falei, posso te filmar? Porque eu não vou saber repetir isso na matéria. E a gente também tem que ter crédito para quem tem o conhecimento, não usurpar daquilo, né? Então, ela fez um tour... e você senta para conversar com o Julian, que era o sommelier, ele levou a gente mais até o Mauro. Eles têm três adegas diferentes e tal. Você vive uma experiência que talvez nenhum outro hotel possa te dar pelo local. Ele é o único hotel dentro do palácio. Não é do lado, não é dentro. Era a casa do ministro das Finanças, tem várias histórias. Tem histórias de grandes encontros de pensadores ali, tem histórias de gastronomia, tem histórias de morte. Então, foi incrível. E a hospitalidade do Arrel, a gente já teve a oportunidade de ficar com eles em Gordes, eu já tive a oportunidade de ficar com eles em Courchevel, em Veneza, um hotel que abriu agora, e nesse são 4 hotéis. É impecável como eles conseguem fazer isso e serem hotéis diferentes, mas com uma linguagem de luxo que eu acho que é diferente dos outros um pouco. Mauro, 3 restaurantes para conhecer o melhor da mesa brasileira. Da mesa brasileira, olha, o já citado Tordesilhas, que é realmente Mara, né? A Mara Salles. É uma craque, eu frequentei desde a Bela Sintra, quando ela estava na Bela Sintra, aquilo foi uma revelação muito grande. A Casa do Porco, óbvio, porque ela apresentou uma outra versão da comida caipira com uma técnica legal e está sempre num nível muito bom. E como eu sou mineiro, vou puxar a sardinha não, o torresmo. Torresmo, boa, Mauro. A minha brasa é o Chapuri, de Belo Horizonte, que tem realmente uma comida visceral mineira. Mauro, emendando em você de novo, 3 vinícolas imperdíveis para conhecer ao redor do mundo. Olha, em primeiro lugar, uma que nós tivemos também, eu e Ju, a Vic Wines no Chile, no Vale de Millarru, que é uma maravilha realmente, de forma arquitetônica, o prédio principal, a cantina onde se faz dos vinhos e tal. Realmente, ela ganhou recentemente como a vinícola número 1 do mundo. Uma coisa impressionante. E a arquitetura. Eu citaria a Marquês Riscal, em Rioja,
que também tem uma arquitetura inacreditavelmente bonita, e o entorno também é maravilhoso, é muito, muito interessante. E na nossa queridíssima Toscana, a vinícola Antinori, que também tem um projeto arquitetônico incrível, e, sobretudo, em todas elas, grandes vinhos, né? Ju, 3 hotéis que você considera inovadores e diferentes. Eu vou falar do que eu conheci na Arábia Saudita. Até fiz uma lista da quantidade de coisas novas, mas a gente não vai ter tempo. A engenharia e essa coisa da arquitetura biofórmica. Fui em 2 projetos nessa grande coisa que é o Red Sea Project, que várias brands do mundo estão presentes. Então, esses 2 hotéis são Shebara, na ilha de Shebara, e o outro hotel, Desert Rock, que fica nas montanhas. Eles ficam a mais ou menos 1h30 de distância um do outro. Você pousa no aeroporto Red Sea. O projeto é tão absurdo que eles contrataram um dos melhores arquitetos do mundo para construir o aeroporto. Você tem no Shebara essa coisa premiada, que são essas pequenas orbes, e elas formam um colar de coisas prateadas nesse mar de um azul absurdo. E à medida que você vai andando, todas as construções, eu me sentia nos Jetsons. Porque até o carrinho é elétrico. Então você chega de barco, você chega no aeroporto, Foster and Partners, thank God. E aí você tem um carro elétrico, apesar de ser petróleo, o que eles estão fazendo com isso é querer se livrar dos combustíveis fósseis. Então o carro que te leva até o lugar do embarque desse barco é elétrico. E aí você vai nessa... Você pode ir de avião, mas eu queria fazer de barco, porque não tem lógica, eu estava no avião o tempo inteiro. Então você vai chegando e você vai vendo de longe aquilo brilhar, reluzir. E aí você chega e começa a andar em plataformas. Então você vê o mar, as plataformas. É muito louco, assim. É tudo muito especial. Do spa, a gastronomia, é um show. E a mesma coisa acontece com o Desert Rock, que aí... É outro arquiteto que fez isso. Todos eles ganharam todos os prêmios de arquitetura e design de interiores. E ele é carved, ele é lapidado na pedra. E tudo isso é feito, eu fiz questão de anotar aqui, a tecnologia sustentabilidade extrema. Construções integradas à natureza, 100% de resíduos sem impactar o ecossistema, porque isso é uma das premissas. Essa arquitetura que eu te falei, biofórmica, que desafia a engenharia tradicional com materiais revolucionários como ligas espelhadas, estruturas escarvadas, a inteligência preditiva, que é uma das tendências que você começa a ver em vários hotéis, de lembrar a iluminação que você colocou da última vez e usar. Todos eles, e aí eu vi agora também em Veneza, estão usando muito essa coisa da playlist. Então, você escolhe as playlists porque isso te dá toda aquela sensação de sentidos estarem ativados. Eu também vi agora em Veneza essa coisa de você ter luzes, luz zen para tal lugar. Me agrada muito tudo isso. E essa coisa do isolamento, a engenharia ser usada para você não precisar usar ar-condicionado. Tudo isso me agrada muito. Então, falando essa coisa do design, voltando para o Desert Rock, o design que é brutalista, mais minimalista, o outro que é futurista, me impressionou. Eu não consigo ver nada que eu tenha vivido que tenha me impressionado tanto. Você vai ter coisas de tecnologia, você vai ter hotéis que eu ainda não fiquei. Por exemplo, a gente escreveu aqui sobre o hotel que vai ser feito, você vai ter viagens, né, orbitais. Isso é super interessante, é o futuro, mas por agora eu diria que foram os 2 que mais me impressionaram. Se eu colocar um outro na categoria... Entendi. Não vai estar igual aos outros. Não vai estar. Perfeito. E agora, para terminar, em uma palavra, pergunta para os 2, começando essa pela Ju. Ju, um destino para ter uma casa. Bahia. Mauro? Toscana. Boa combinação de casal, gostei. Um destino que te deixa hipnotizado, Mauro. Marrocos. Ju? Veneza. E um destino que vocês retornam sempre que podem. Provence. Eu acho que são os 2, Provence e Itália. Mas eu estou mais para Itália. Perfeito. Gente, muito obrigado. Foi uma delícia escutar vocês. Obrigada. A gente sabia que ia ser cheio de conteúdo, mas assim, maravilhoso. Aprendi muito com vocês 2. Muito mesmo. Muito mesmo.
Já anotei tudo aqui. Agradeço. Vou assistir essa gravação inteira depois, quase um documentário. Trabalho de que a tanta gente dá para vocês. E que delícia muito ser obrigado. conduzida por vocês, Obrigado. essa equipe. Vocês me deixaram tão à vontade. Eu falo muito, assim, mas eu fiquei com, vai filmar, eu vou ficar tensa, mas vocês deixam a gente tão à vontade, é Muito tão legal. gostoso. Que Que bom. bom que as pessoas têm esse espaço aqui. Muito E que legal. a gente tem ainda muito mais histórias para contar. Se Deus Que quiser. bom, exatamente. Exatamente. E que bom que vocês estão fazendo viagem ser uma coisa assim, suave, doce, bacana, real. Porque eu acho que durante muito tempo sair do papel para vir para cá foi um longo caminho, né? É legal que você seja uma operadora que faz isso, né? As pessoas devem estar gostando disso. É um pouco do que a gente fala, né, das viagens significativas do nosso livro. Sim. Total, total. Vamos comer bolo? Vamos comer Oba! bolo. Esse bolo lá. O Teresa Pérez Travel Talks tem a direção geral de Tomás Pérez e da Giovanna Genoselli. O Alexandre Essa é o diretor de conteúdo desse podcast. A captação e edição de áudio foram feitas pelo Thiago Boecan e a captação e edição de vídeo foram feitas pelo João Pedro Almeida. A curadoria do episódio é da Giovanna Genoselli, do Alexandre Essa e do Gabriel Moreno. A fotografia e o design das redes sociais são do Julian Ushima. A relação comercial do Teresa Pérez Travel Talks é com o Alessandro Ciano. Eu sou o Gabriel Moreno e espero vocês no próximo episódio. Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1991, bound for